Fala, amigo de Jesus, seja bem-vindo aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz no nosso caminho. Estamos aqui juntos para lermos a carta de Paulo escrita aos Hebreus, lá no capítulo 5, versículos do 7 até o versículo 9. Agora, prestemos atenção e vamos escutar a leitura. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Existe aqui nessa leitura que acabamos de fazer uma palavra que se repete duas vezes, e essa palavra, em sua derivação, é obediência. Se existe algo que é um grande segredo que transforma a nossa vida e também nos faz contemplar das melhores coisas que Deus tem para nós, é a obediência. A obediência é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade de fazer. Nós vemos que isso é uma verdade porque, desde o princípio, quando o ser humano foi criado, o erro que ele cometeu foi a desobediência. A desobediência ela não é fácil para ninguém, nem para você, nem para mim. Hora ou outra nós caímos, erramos, achamos que somos as autoridades e que nós não precisamos de conselho, de pessoas que tiveram experiências a mais do que nós, e então queremos quebrar a cara por conta própria. E então não obedecemos a autoridades, nós não obedecemos àqueles que nos aconselham e que são sábios, que têm experiência. Por isso, uma das coisas que Jesus veio nos ensinar através da sua vida, por essa carta de Paulo que acabamos de ler, é a obediência. Agora pensa comigo. Alguém que é Deus se encarna na criação humana e Paulo disse que ele aprendeu a obediência. Para pensar. Jesus Cristo ele era e é Deus, esvaziou-se do seu atributo divino, todo o poder que ele tinha, digamos assim, como Deus, ele esvaziou-se de si. E então, encarnando na criação humana, precisou, entre aspas, aprender coisas de seres humanos. Uma das coisas de seres humanos que Cristo precisou aprender foi a obediência por ser humano. Por quê? Ele sendo Deus não precisava obedecer ninguém, mas quando encarna na sua vida terrestre, ele começa a ter atributos da criação humana que foi corrompida pelo pecado. Embora Cristo não contraiu o pecado para si, porque ele era e é o próprio Deus, e veio numa concepção diferente de uma união entre homem e mulher, Jesus Cristo foi o único sem pecado. E dessa forma, ele precisou aprender obediência humana para obedecer alguém, por meio da fé na qual o ser humano não conseguia ver, que era o próprio Deus, na pessoa do Pai e do Espírito Santo. Então, com a obediência de Jesus Cristo, ele foi além do que nós podemos ir. Jesus Cristo obedeceu ordens, propósito de Deus Pai de ir parar numa cruz para nos salvar. Lembremos, Jesus foi 100% homem porque no Getsêmani, momentos antes da sua captura, assim dizer, para ele ser crucificado, ele orou a Deus pedindo que afastasse aquele cálice dele. Esse trecho bíblico mostra para nós que Jesus é 100% homem e ali naquele momento, pela fé em Deus Pai, ele obedeceu e foi até a última consequência essa que hoje é a nossa salvação. Então, se nós obedecemos a palavra de Deus, colocando a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, obedecendo as instruções do seu santo evangelho, nós temos a vida eterna. A vida eterna nossa constitui na fé em Cristo. Por meio dessa fé que nós temos, ela gera em nós um amadurecimento de obediência à palavra de Deus, à palavra do Filho Jesus. Então, se você quer viver uma vida extraordinária, obedeça.
obedeça a Deus, obedeça essa palavra e veja que, assim como Jesus hoje desfruta de uma vida eterna junto ao Pai, você também desfrutará por meio da obediência a esse santo livro, a essa palavra sagrada que nos faz viver hoje e para sempre. Obedeça a Deus, cruze a linha de chegada e traga mais pessoas junto a você, a fim de que elas também obedeçam nosso Senhor e Salvador. É ótimo saber que você chegou aqui até o final desse vídeo. Obedecer a Deus é o que importa. Fazer o que Ele nos chama a fazer, de fato, também é o que importa. E por isso, Ele nos convida a parar de idolatrar coisas, pessoas no trono do nosso coração e idolatrar somente a Ele, a fim de que assim possamos cumprir tudo que Ele nos chama sem se importar com o que os outros vão pensar a nosso respeito. Eu desejo que Deus te capacite a obedecê-lo todos os dias da sua vida. Por isso eu te convido, esteja comigo amanhã aqui novamente para atingir esse nível de maturidade espiritual na sua vida. Um forte abraço em você e até a próxima!